Olá, obrigado por estar conosco no programa Quarta Convida da EBRAVE, a Igreja Batista Renovada Água da Vida, aqui no Jardim Tremembé, na sede. Esse programa, como você sabe, já está aí no ar há quase 3 anos, sempre trazendo um assunto diferente, uma meditação, uma crônica, e uma vez por mês, na última quarta-feira de cada mês, nós temos o nosso podcast, o ConvidaCast, que traz aí um bate-papo muito bacana do pessoal que hoje já não é jovem, né? Mas fomos jovens lá na Igreja Batista da Lapa. Algumas quartas passadas eu gravei uma juventude diferente. E agora, junto com os meus amigos, a gente vai fazer um podcast, um bate-papo gostoso que vai ao ar na última quarta-feira agora do mês de abril. Tá ok? Hoje o nosso tema é um tema interessante. Como você sabe, o Quarta Convida ele tem um objetivo, que é sempre trazer a pessoa do Cristo. Ele quer a razão, a vida, ele quer o tudo. E hoje nós vamos trazer um assunto muito interessante, polêmico, né? No céu, nós somos cristãos, nós acreditamos no céu, paraíso, na eternidade. Eu vou tratar de céu porque é mais fácil, tá ok? Habitação nossa, depois da nossa morte física. No céu, nós iremos conhecer as pessoas? É uma grande dúvida de muita gente. Eu sei que talvez você pode ser daquelas pessoas que digam: ah, não, Deus mostrou uma revelação para uma pessoa da igreja que lá no céu era assim, que lá ele viu isso e tal. Não existe isso. Deus não deu visão privilegiada a ninguém. Eu tenho aqui um monte de Bíblia aqui para trás, né? A palavra de Deus, a Escritura, ela foi fechada, não tem que acrescentar nem tirar nada. E é em cima da Escritura que nós vamos ver que as bases para uma explicação do que é a nossa vida na eternidade, elas são sempre discretas dentro da Escritura. Elas nunca são, como é que eu posso dizer para você? Elas nunca são claras, né? Evidentes. Sempre há, em cada palavra do próprio Cristo, em cada palavra do próprio apóstolo São Paulo, que é o que nós vamos usar mais, há uma situação de dúvida e um mistério naquilo que é a eternidade. Eu estou olhando aqui para baixo, que eu estou com alguns textos aqui que eu separei para a gente ler na Escritura. Então, nós iremos conhecer as pessoas no paraíso, no céu. Vou tratar de céu daqui para adiante. Veja bem, quando nós pensamos em céu, nós sempre temos uma característica de humanizarmos. Tudo aquilo que a Bíblia fala, a gente tem questão de humanizar, de entender e enxergar essas questões na nossa visão, no nosso prisma, na nossa dinâmica humana. E a nossa dinâmica humana, ela é terrena, ela é passageira, ela é falha, ela é temporal, ela não vai durar para sempre, né? Então, quando nós enxergamos a dinâmica humana e nós tentamos transferir para a dinâmica celestial, que é a realidade da vida eterna, porque isso aqui vai embora, o corpo vai embora, né? Por mais perfuminho que você use, por mais cirurgia plástica que você passe na sua vida, meta botox na cara, faça aí vários exercícios, frequente spa, vai chegar uma hora, meu amigo, que você vai embora. E o teu corpinho bonitinho, todo perfumado, dali a alguns meses vai estar sendo totalmente deteriorado e fedendo, cheirando mal, né? Essa é a grande realidade da vida. Esse corpo vai embora. Mas alguma coisa que permanece, que é o espírito. O espírito volta a Deus que o deu. Segundo a Escritura bíblica, o corpo vai para o pó, o corpo vira pó. Porque do pó nós somos feitos e ao pó nós voltaremos. Isso aqui, essa estrutura é pó. Biologicamente, isso foi até comprovado, que o ser humano é água e alguma outra espécie de um elemento da terra, um elemento terroso. E isso aí vem lá calçar todos os textos que nós temos em Gênesis, onde há uma descrição detalhada escrita por Moisés, através de uma revelação, através do contexto histórico, né, da transmissão oral, de um contando para outro, a respeito da formação do homem. Então isso aqui vai embora. Mas o espírito, que é algo que nós não vemos, ninguém consegue enxergar. Teve uns malucos em uma época que tentaram tirar uma foto da alma, né? Vocês viram até aqueles santos católicos que tem uma auréola aqui em cima? Aquilo ali para identificar num quadro, numa pintura, quem era o santo ali.
Por isso que aqui tem aquela auréola, né? Eu tenho até a minha natural já aqui, ó. A minha natural está aqui atrás, meu equipazinho natural. Então, aqui dentro tem um espírito. Dentro de você, dentro de mim, um espírito, que é o que dá vida para nós. Tá? É o que dá vida para nós. Esse não morre. Esse vai para essa eternidade. Ou lá para cima ou lá para baixo. Nosso negócio hoje é falar lá de cima, do céu. Lá nós iremos conhecer as pessoas. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, dentro dessa dinâmica e visão humana, nós achamos que lá vai ser igual. Um pastor renomado, inclusive eu tenho livros dele, está aí em algum lugar, ele se baseia que, numa passagem bíblica do Apocalipse, que diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, ele pega isso e fala, tá vendo? Nós teremos corpos, tipo corpos físicos lá na eternidade. Porque senão ele não diria que ele vai enxugar do rosto toda lágrima. Então veja, é uma figura de linguagem. É uma forma do autor bíblico traduzir uma expressão. Né? Isso aí no Antigo Testamento, a gente entende como atribuição de elementos humanos e formas humanas a Deus, nós entendemos como antropomorfismo. Ou então aparições divinas, teofanias, aparições de anjos, né? De divindades. Ou então, nós entendermos as teofanias, que são aparições dessas divindades, através de passagens do Antigo Testamento. E os antropomorfismos, atribuição de forma humana, e as antropopatias, que é uma atribuição de sentimento humano a Deus. Então, Deus se arrependeu, é uma antropopatia das mais conhecidas, né? Deus voltou, Deus voltou, Deus se entristeceu, é uma atribuição de um sentimento humano a Deus. Isso chama-se antropopatia. E uma passagem bíblica interessante que eu tenho aqui em Mateus, capítulo 22, diz assim o texto, eu vou ler aqui. No mesmo dia chegaram junto a dele os saduceus. Os saduceus eram um grupo de estudiosos do judaísmo que acreditavam que não havia ressurreição. Morreu, acabou. Interrogavam dizendo, mestre, Moisés disse que se alguém morrer, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. E o primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. Da mesma sorte o segundo, o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos esses, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram, todos casaram com ela? Jesus então respondeu, vocês estão errando porque vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tem dizido o que Deus os declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. E as multidões, ouvindo isso, as multidões se admiravam. Então você pode dizer, mas esse texto, para nós afirmarmos que ninguém vai se conhecer no céu, é um texto fora de contexto. Não, muito pelo contrário. Exatamente o que Cristo está dizendo para eles aqui. Vocês erram porque vocês não conhecem nem o poder de Deus, muito menos as Escrituras. Né? Por quê? Ele faz uma comparação dos seres celestiais, seres angelicais. Seres angelicais, os anjos, são assexuados. O que é isso? Não é nem homem, nem mulher. Não é homossexual, bissexual, tem nada a ver. Assexuados, ou seja, eles não têm o sexo. Por quê? Porque eles estão numa outra dinâmica, numa outra esfera, que é uma esfera espiritual. Então lá não tem nem homem nem mulher, não tem nem anjo homem, nem anja mulher. Né? Então ali eles são seres assexuados, ou seja, eles realmente estão ali numa condição espiritual. E a comparação que o Cristo faz é exatamente com isso. Olha, vocês não têm lido a Escritura? Vocês não sabem a Escritura? Vocês não entendem que no céu, na eternidade, na glória, na ressurreição, não haverá a contemplação do corpo físico humano? Então, retorno a falar aquilo que eu já citei aqui alguns minutos atrás. A nossa tendência é analisarmos tudo na nossa posição humana, no nosso prisma humano. No nosso prisma humano, a gente vai chegar no céu, e a gente tem até o costume de dizer, nos encontraremos no céu. Com certeza, os salvos estarão no céu.
Mas usando que corpo? Esse corpo físico? Usando que tipo de ligação parentesca? Né? Que grau de parentesco eu vou exercer? Que grau de amizade eu vou exercer? Por isso que ele coloca aqui, o saduceu coloca, ó, morreu o cara aí. Aí a lei manda casar com o irmão, para suscitar descendência. Morreu o irmão, morreu o outro, morreram 7. Todos eles casaram com a mulher. Lá no céu de quem é essa mulher? Ela vai escolher? E isso é tão interessante que às vezes um irmão fica viúvo, uma irmã fica viúva, casa novamente. Então quando chega na eternidade, caso houvesse essa contemplação de você enxergar a pessoa numa esfera humana, ainda que seja meia turva, vamos dizer assim, meia obscura, então você vai dizer, ó, essa aqui é a minha primeira mulher, essa aqui é a segunda, como eu fiquei viúvo 2 vezes, eu casei a terceira. Né? Aqui nós vamos tirar para o ímpar, Joquem Pô, para ver de quem ela vai ser. Por isso que o Cristo coloca, é uma esfera espiritual, uma esfera diferente. Não casam, não se dão em casamento, não existe esse tipo de situação que existe no mundo. Não há casamento no céu. Não existe o pai, a mãe, o tio, o marido, a mulher, o esposo, a esposa, os filhos. Não existe esse tipo de grau de parentesco no céu. Por mais que as pessoas queiram forçar a barra, por mais que tenha gente que diz que viu anjo, que foi para o céu, que foi arrebatado, não existe isso na Escritura Sagrada. Outros muitos textos vão corroborar com esse aqui. Né? Em Apocalipse 21:4 diz que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. É o texto que eu falei, que um homem, um autor se baseia e fala, tá vendo? Então é o corpo físico, já que ele vai enxugar a lágrima do olho, né? Mas ele está fazendo uma comparação, ó. Por quê? Porque a esfera espiritual é diferente, não é humana. Não haverá pranto, não haverá choro, não haverá clamor, porque não haverá dor. As primeiras coisas já foram passadas. Então aqui nesse mundo nós encaramos, amamos a família. Né? Qual pai não ama os seus filhos? Qual mãe não ama os seus filhos? Qual esposa não ama o seu esposo, seu marido, com o qual às vezes tiveram filhos? Né? Quais filhos não amam os seus pais? Os parentescos, às vezes nós temos primos que são como irmãos de sangue. Às vezes nós temos amigos, amizades, que são amizades assim, fiéis, são pessoas que são amigas até na hora da dificuldade maior. Então tudo isso aí vai ficar aqui, por quê? Porque as primeiras coisas passaram, e essa primeira condição ela passou. Se você vasculhar qualquer palavra, qualquer situação no livro de Apocalipse, que cita a ressurreição, aqueles que vieram da tribulação, etc., trata apenas de pessoas. Pessoas que agora vão entrar na eternidade numa situação diferente. Já já eu vou ler aqui algumas passagens do apóstolo São Paulo, vou citar pelo menos, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo falando. Mas algumas passagens do apóstolo São Paulo, que ele fala sobre o corpo glorificado. Se é um corpo glorificado, não pode ser um corpo mortal. Né? Se é um corpo glorificado, perdeu a característica parentesca, familiar. Acabou isso aí. Tá? Então, nessa dinâmica, a gente tem que se desligar um pouco dos nossos pensamentos. Às vezes a gente num velório, tal, uma palavra ali fala, vamos nos encontrar na eternidade, nos veremos na eternidade. Sim, sem dúvida nenhuma, haverá o encontro dos santos, a igreja será arrebatada. Né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aqueles que morreram nas profundezas do mar, aqueles que morreram queimados, aqueles que morreram em acidentes, eles vão voltar, mas o corpo não vai se recompor. Imagina o cara que morreu queimado lá no Joelma, no Andraus, edifícios que pegaram fogo aqui na capital paulista, na década de 70, 80. Então, as cinzas vão se juntar, formar um corpo novamente, do corpo que o cara era, para se encontrar na plenitude lá do arrebatamento, para depois ir para o céu e depois receber um corpo glorificado? Não. Então, toda essa visão ela é simbólica. Talvez lá onde há um morto enterrado cristão, talvez a terra se revolva, ela fique lá removida, né? Como se alguém tivesse cavado, como se alguém tivesse desenterrado alguma coisa à força. Talvez essa simbologia ela existe, né? Mas não quer dizer que o corpinho vai subir lá, o corpinho do cara que morreu no fundo do mar, que o camarão comeu tudo, que o caranguejo comeu tudo aquele corpo lá, e agora devagarinho o caranguejo vai vomitar, o camarão vai vomitar, os pedacinhos daquele corpo vão se recompor e vão subir e vão
habitar a eternidade num corpo glorificado semelhante ao nosso. Então não tem nada a ver com esse corpo aqui. Esse corpo ele é mortal. Ele é um corpo emprestado. É algo que nós usamos enquanto nós estamos na vida terrena. Foi o corpo que Jesus usou. Jesus veio aqui como gente, como homem, né? O São João disse, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, ele deixou a glória dele para se tornar corruptível. Por que corruptível? A carne, né? Ser humano, carne. Ele se tornou, então, como um de nós. Ok? Quando ele vai embora, assunto aos céus, ele sobe num corpo visível. Ah, você pode dizer, tá vendo? Só que é, assim como no arrebatamento de Elias lá no Antigo Testamento, só que é um testemunho para aqueles que ficaram vendo ele ser assunto ao céu, ele subir ao céu. Tá? Então são testemunhos, são pontos chaves da Bíblia, marcantes, que você não vai ter uma repetição daquilo. Talvez ele esteja até fazendo um paralelo, como será no arrebatamento daqueles que estiverem vivos. Mas ninguém vai ver. Porque a Bíblia diz que é um abrir e pescar de olhos. Você não tem como decifrar esse abrir e piscar de olhos, porque isso é um milésimo de segundos que acontece isso aí. Você pisca o olho, você nem está percebendo. Então a comparação bíblica é exatamente essa. No abrir e piscar de olhos a gente vai embora. Tem um cântico antigo que diz assim, eu quero ver mamãe estar com ela no jardim, colher as mais belas flores. Bonito o cântico, né? Quero ver mamãe estar com ela no jardim. Mas se eu entender que mamãe está no jardim e papai não está, que raio do céu é esse aí? Eu vou falar, mamãe, cadê papai? Ah, papai está no inferno. Então, no céu não vai ter essa conversa do inferno. Quem está lá está, é salvo, foi salvo, chegou até onde queria, não é verdade? Chegou até a eternidade. Então não há o conhecimento do grau de parentesco que nós temos aqui, por mais que você queira entender que há. Tá ok? Vi um grande trono branco, Apocalipse 20. E o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu terra e céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, é uma visão que teve São João lá na ilha de Patmos, enquanto ele estava escravo, narrada aqui no livro do Apocalipse. E diante dele abriram-se os livros, e um outro livro que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os seus mortos, que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e todos foram julgados. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E quem não foi achado escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Então veja que interessante que são esses textos bíblicos. Eles nos dão uma ideia que é lógico, que é uma ideia humana, terrena. Por quê? Porque foi dessa forma que o João entendeu. E ele tinha que entender dessa forma, que era para passar dessa forma aqueles que estariam recebendo a carta ou a revelação em Apocalipse. Então, meu amigo, por mais que você force a barra, eu tenho aqui algumas passagens do apóstolo São Paulo, por mais que você force a barra, não há uma contemplação humana no céu. É outra esfera, né? O céu é uma outra dimensão. Nós não podemos entender o que é o céu, o que é a eternidade. Eu falei no começo, né? Estou falando céu, da eternidade, do paraíso, etc. É uma outra dimensão que o ser humano não é capaz de enxergar. E se nós fôssemos capazes de enxergar, o cara aqui do Apocalipse, o João, caiu de rosto em terra. Ele não aguentou aquilo que estava sendo revelado. E a ele foi revelado para que a palavra fosse registrada. Não acrescenta nem tira nada. Maldito aquele que acrescenta ou tira alguma coisa do livro da profecia. Não é para acrescentar ou para tirar. E o apóstolo São Paulo, ele fala, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, ele fala aos Filipenses, né? Ele fala a 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala sobre o corpo glorificado. E eu não vou mais pegar textos bíblicos, que são muitos. E a ideia aqui é apenas dar uma explanação. Então, o corpo glorificado é outra dimensão. Ah, mas como é que é? Ninguém sabe. Ah, Deus revelou. Revelou nada. Não revelou nada. É a visão da pessoa, a ideia da pessoa. Comer uma feijoada, foi dormir, teve lá o que ele acha que foi uma revelação. Gente, Deus não tem pessoas prediletas. Para esse eu vou revelar, para esse não. O que está na Bíblia, ponto final. Não tem nada que acrescentar à Bíblia. Eu tenho repetidas vezes dito aqui, a gente tem que interpretar a Bíblia. Se você tiver que interpretar a Bíblia, meu amigo, você está frito.
porque o espírita interpreta do jeito dele, o mórmon interpreta do jeito dele, testemunha de Jeová interpreta do jeito dele, o ateu interpreta do jeito dele, cada um interpreta do jeito que quiser. Muita gente interpreta a Bíblia como um livro patriarcal, um livro machista, um livro ultrapassado, um Cristo que é uma ficção, né? Então a Bíblia não é para ser interpretada, é para ser obedecida. É receita médica. Você não vai interpretar a receita. O médico te deu remédio, você vai lá, você pode até ler a bula, a receita, e vai lá, compra o remédio e acabou, vai tomar. É obediência. Se você não obedecer, você não vai sarar, você não vai ficar curado. Então, pessoal, a Bíblia é para ser obedecida. E ela não tem que ser acrescida dessas coisas que vêm mexer com a doutrina, com a essência dela. Não, mas lá na igreja teve uma irmã que foi lá, Deus revelou para ela. Mentira, irmão, isso é papo furado isso aí. Não existe isso. Não existe filho especial para Deus. Não existe uma categoria especial. Para esse eu vou revelar e ele vai sair pelo mundo. E quem não conseguiu ouvir o testemunho dessa mulher, dessa pessoa, desse homem, né? Vai ficar em desvantagem com relação aos outros? Eu ouvi o testemunho. E aí? E os outros que não vão ouvir o testemunho? Então, gente, a Escritura está aí. E a Escritura é para ser interpretada? Não, é para ser obedecida. E a Escritura é clara. Nós iremos alcançar um corpo glorificado. Como é que é? Ninguém sabe. Mas tem a árvore lá que vai dar o seu fruto. São figuras para nós entendermos. Que na eternidade eu não vou precisar trabalhar, eu não vou precisar ganhar o meu pão de cada dia, né? Eu vou ter a provisão divina lá. E a provisão divina lá não é arroz, feijão e um bife com ovo. A provisão divina lá, nessa árvore que dá o seu fruto a cada estação, etc, etc, quer dizer que é a manutenção de Deus, a vida eterna. Então o corpo é glorificado, é diferente, ninguém sabe como é esse corpo. E lá não vai ter papai, mamãe, filhinho. Senão, gente, não é céu. Como é que você chega lá e fala, meu filho homem está aqui, minha filha mulher não está? Né? Eu estou aqui, meu marido não veio. Eu estou aqui, minha esposa não veio. Isso não é céu, isso é o inferno, pô. Você chegar lá e sentir falta de um ente querido, porque você está identificando ele com uma condição que é exclusivamente humana, a família, ela é exclusivamente humana. Ela não é celestial. Lá nós seremos a família de Deus, a família de Jesus, ponto final. E Jesus é Espírito, nós vamos adorá-lo, como diz o próprio São João, adorar o Espírito em verdade, que nós aprendemos a adorar aqui nesse mundo. E lá será essa adoração. É o sol da justiça, é a brilhante estrela da manhã, é o trono reluzente, aonde ele está sentado com uma luz tão intensa como a luz do sol ao meio-dia, né? Então, é uma diferença. É uma diferença. Mas eu vi um teólogo que descreveu. Pessoal, todo mundo pega a Bíblia, pega textos esporádicos da Bíblia e monta o que eles chamam de doutrina, mas na verdade são heresias, que são desvios dos ensinamentos bíblicos reais, autênticos, puros, genuínos. E a pessoa pega aquilo e distorce, como fazem aí com a tal da teoria da prosperidade, que virou depois teologia da prosperidade. Pega um texto lá esporádico, olha Israel, eu te levantei para ser cabeça e não cauda, uma situação exclusiva para o povo de Israel, e levam para as igrejas, olha, Deus te levantou para ser cabeça, não cauda, você tem que ser dono do teu negócio, e acaba com a vida de um monte de gente. Alguns prosperam por uma situação de vida, outros vão à míngua, perdem tudo. Por quê? Porque a essência da Bíblia não tem nada a ver, o Evangelho não tem nada a ver com prosperidade. Mas o cara que vai te apresentar prosperidade, ele vai pegar textos bíblicos. O cara que vai dizer que você nunca vai ficar doente, ele vai pegar o texto de Isaías, né? E vai falar, olha, está escrito aqui em Isaías, tal, que ele levou sobre si, 53, né? Isaías, toda a nossa enfermidade, tal, o castigo que nos traz a paz, o perdão estava sobre ele, e ele levou todas as nossas enfermidades. Ali, irmãos, o texto de 53 de Isaías é um texto puramente espiritual. Está fazendo uma alusão do Cristo. Por isso que crente às vezes fica doente, e ele fica mais doente ainda porque ele não aceita. Não, como é que eu fiquei doente? Como é que fulano morreu com 20 anos de idade? Como é que aconteceu aquele acidente? Onde estava Deus? Né? Como tem um pastor aí renomado aí que ele questionou o tsunami. Onde estava Deus no tsunami? Deus está no lugar de sempre. Né? A pergunta é, onde está o homem? O que é que o homem está fazendo? O homem destruindo a natureza, o homem pecando e gerando cada vez mais pecado e pagando o preço do pecado. Então a pergunta não é onde está Deus, Deus está aí. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o Verbo, que se fez carne, habitou entre nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo, eternidade em Cristo, diferente desse corpo, diferente.
Como que vai ser? Ninguém sabe. Ah, mas o irmão lá pegou o texto bíblico e interpretou. Volto, bato na mesma tecla. Ele interpretou. Eu posso interpretar diferente. Ó, um exemplo grande é o milênio. Algumas pessoas interpretam que é 1000 dias, algumas pessoas interpretam que é 1000 anos, algumas pessoas interpretam que é uma visão apenas figurativa, não é uma figura de linguagem. Cada um interpreta do jeito que quiser, mas o milênio está ali na Bíblia. Não há uma compreensão direta. Por quê? Porque Deus não abriu totalmente o coração dele para o ser humano. Tá? Então tem muita coisa que você vai descobrir no céu. Ah, quando eu chegar lá vou perguntar para Deus porque... Então você não vai para o céu, você vai para o inferno, meu amigo. Que se você está querendo chegar no céu para questionar Deus, teu lugar é no inferno, você não tem que questionar ninguém. E a gente ouve isso, né? Não, quando chegar no céu eu quero ver Abraão, vou perguntar por que ele fez isso. Então você não vai para o céu, você vai para o inferno. Vai conhecer um outro Abraão, não o da Bíblia. Tá ok? Então, gente, finalizando. Não há nenhuma posição bíblica, nenhuma escritura bíblica que afirma que nós teremos essa compreensão. Isso é a família, o parentesco, esse grau que nós temos aqui é exclusivamente humano. É a nossa vida aqui humana, terrena, é a igreja humana. Quando nós estivermos lá na reunião dos santos, será um povo diferenciado. Ah, mas eu vou saber que eu fui salvo? Lógico que você vai saber. Teu espírito está aqui, vai para lá. Então, quando a gente perder essa dimensão carnal, a alma ela se desintegrar e só o espírito subir, aí nós iremos subir numa dimensão humana, agradecendo a Deus pela salvação. Por quê? Porque você está lá e você sabe que você teve uma passagem no mundo onde você fez a opção de crer no Cristo como Senhor e Salvador. Então não caia nessas balelas. Não caia nessas balelas. Tá? Uma vez um escritor também escreveu um livro que ele dizia que Deus deu um olho para ele aqui, que ele enxergava quem era salvo e quem não é. Não existe isso, gente. Dono da salvação é um só, é o Cristo. Cuidado com essas coisas. Eu conheci gente que se estrepou porque acreditou nisso aí. Ah, falou que fulano não ia para o céu. Ah, porque Deus mostra para ele. Pelo amor de Deus, Deus não tem filho predileto. Deus tem filhos. Deus tem filhos. Filho predileto não. Tá? Nem Paulo foi, nem Davi foi, nem Eliseu foi, ninguém foi. Filho predileto dele foi ele mesmo, o Cristo que se fez carne, o Deus que se fez carne. Esse era o filho predileto, diferente de todos os outros. Porque ele morreu, foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, coisa que nenhum de nós tem capacidade para fazer, a não ser pela vida eterna através do seu sacrifício. Tá ok, pessoal? Não dá muito tempo para a gente explanar, mas eu espero que você tenha aí pelo menos uma ideia para caminhar quando você começar a ler os textos e ouvir gente falando, para que você tenha uma ideia, uma luz, um caminho para pensar bastante. Você pode até não concordar com o que eu falei aqui, não tem problema nenhum, né? Você pode até não concordar, a discordância ela é normal. Agora, você tem que ter bases também. Não pega um versículo bíblico que vem como base. Ah, enxugará dos nossos olhos, tá vendo? Olhos, lágrimas. Então, esse é humano, lá vai ter assim. Não, é outra coisa. Lá, o que João escreveu ali foi de uma forma espiritual no Apocalipse, não tem nada a ver com o nosso corpo terreno. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Não ia querer ter gente que ia querer subir com a camisa do Palmeiras, que é compreensível, né? Com a camisa do Corinthians, do Flamengo. Não tem isso aí. Tem a gente que vai querer subir com o seu dinheirinho, né? Lá é outra dinâmica. Não tem nada, não tem time de futebol, não tem dinheiro, não tem tio, não tem avô, não tem pai, mãe, não tem nada disso aí. Corpo glorificado. Nova dimensão, dimensão celestial, onde habita o Cordeiro de Deus, onde ele habita, a sua essência, a sua vida, a sua habitação é diferente dessa coisa que a gente está vendo aqui ao nosso redor, que é esse mundão velho de guerra. Tá ok? Obrigado por estar conosco. Um quarto convite especial, um pouquinho mais longo, mas eu espero que você tenha pelo menos tido aí uma luz para caminhar em cima desse assunto tão polêmico que é: no céu, iremos reconhecer ou conhecer as pessoas? Fica aí agora a sua conclusão, tá ok? Quarta convida para aqui, te convido a quarta que vem, vir conosco a partir do canal YouTube da Hebraica Tremembé, a partir das 20 horas, fica lá no YouTube, você assistir quantas vezes quiser, quando quiser, fica lá no YouTube, tem vários programas gravados já, inclusive da Hebraica Tremembé, cultos, pregações, estudos, aulas para crianças, crônicas. Nosso YouTube é muito rico, mais de 1.600 vídeos estão colocados lá para que você possa assistir, tá ok? Um grande abraço, até quarta que vem,
se Deus nos permitir, para termos mais uma quarta diferente, uma quarta com vida, que te convida a ter vida. Até lá!